Olá, boa noite, seja bem-vindo ao canal Portugal Místico. Desta vez vamos cumprir o prometido. Estávamos em pause, certo? E deste pause vinhamos de geoglifos, vamos para agroglifos. Já ouviu falar de agroglifos? Ou melhor, são conhecidos como crop circles, certo? Fique connosco para saber tudo. Ora, então cá estamos para mais um vídeo. No vídeo passado nós falámos sobre geoglifos que eram na terra. Agora vamos falar de agroglifos que são em campo de cereais, basicamente. Campos de cereais ou plantações grandes. Plantações que tenham vamos dizer, as plantas altas. Que tenham uma boa consistência. Mas curiosamente, esses desenhos que aparecem, aliás, já podem ir vendo do que é que estamos a falar. Curiosamente, estes desenhos que aparecem não são propriamente desenhados, porque as plantas são dobradas, não é? Exatamente. Fala-me disto, que vamos... Quem observar, ora, isto em primeiro lugar estamos a falar de grandes imagens. Só visíveis do ar. Só visíveis por quem passa por cima a voar, perfeitamente simétricas. Com os desenhos fantásticos. Nas suas formas, exatamente. E aquilo que se observa no local é que as searas foram espalmadas. Sabes quando é que apareceu pela primeira vez o registro de um agroglifo? Vamos chamar crop circles, que é, no fundo, o nome correto e é o nome que está mais difundido. Sabes qual é o registro? Eu penso que foi por volta de 1600. Exatamente. Diziam que apareciam os desenhos nos campos que tinham sido feitos pelo diabo. Chamavam-se até The Mowing Devil. A minha questão aqui é, se é uma coisa assim tão antiga, então como é que isto aparece? Porque é uma coisa, primeiro só pode aparecer no verão, que é quando Exato, ou no inverno em determinados locais. Sim, se houver colheitas altas nessa zona. Espera, há zonas. Então isto não é só num sítio. Não, nós podemos encontrar os crop circles, principalmente na Inglaterra, no Reino Unido. Nos sítios onde mais se encontra é Reino Unido. Mas nós também podemos encontrar na França, Itália, ali perto, ali na costa, ou podemos encontrar também na Alemanha, já foram encontrados na Alemanha. Itália também. E Austrália. Polónia também, portanto há vários sítios onde eles vão aparecendo. Sim, mas a maior concentração é de facto ali no Reino Unido, perto das pedras, principalmente porque parece que eles aparecem maioritariamente perto de zonas que obedecem a uma coisa que nós nunca falamos nos nossos vídeos, que são as ley lines. Eis, se calhar, uma excelente temática para nós trazermos ao canal Portugal Místico, que certamente tem acompanhado desse lado, visitando o www.portugalmístico.com/canal. Certo. Ficamos aqui com esta promessa, não é? Sim, e não é à toa que nesses locais onde aparecem esses crop circles existem as ruínas de vários monumentos. estruturas que eram importantes para que nós não sabemos de quando é que elas são, não é? Sim, mas eram importantes para a comunidade que ali vivia nos tempos antigos. Estou a falar de Stonehenge, estou a falar do círculo de pedras que tem também perto do Stonehenge. Em Karnak, na França. Exatamente, a chamada ley line de São Miguel, exatamente. A linha de São Miguel, onde tem vários locais religiosos alinhados. Ou seja, há ali qualquer coisa a nível energético que desperta a atenção. E que podem ser de facto as ley lines, não é, Jorge? Sim, então vamos guardar a ideia das ley lines para um outro vídeo. Neste vídeo temos crop circles. Crop circles são nada mais, nada menos, vamos mostrando agora de perto, de repente, ou de um dia para o outro, durante a noite, se calhar, alguma coisa, algum fenómeno, natural ou sobrenatural, faz este género de coisas às plantas. As plantas ficam dobradas, a grande maioria em linha, ou não diríamos linha, em ângulo reto, elas ficam dobradas, entrelaçadas e fazem estes desenhos fantásticos. Estes desenhos fantásticos podiam ser feitos pelo ser humano? Podiam. Com uns pauzinhos e umas cordas, mas assim com 2 semanas de duração. Exatamente, até porque a grande maioria deles, como podem ir vendo, são geometricamente perfeitos. Além disso, eles exigem conhecimentos de matemática estrondosos. Eu isto nem no papel fazia.
Portanto é um bocado por aí. Sim. E estes agroglifos ou crop circles, eles aparecem numa fase espaçadamente, e de repente aí por volta dos anos 90 eles começam a aparecer muitas vezes. Sim, de facto o início dos crop circles, começaram-se a avistar crop circles dos anos 70, foi quando começaram a ver pelo menos a registarem. Sim, mas aumentou exponencialmente e principalmente nos anos 90 houve um grande boom de crop circles. Exatamente. Seja para avisar alguma coisa, seja para deixar uma mensagem sobre algo, nós nunca entendemos de facto o que é que se passava ali. Uma das coisas que é super importante e eu fui ver é, por exemplo, quantos crop circles registados sem forma de prova de como foram feitos, quantos registados houve em 2019? Eu vou-lhe dizer, foram 22. Ou seja, uma coisa que deveria ser falada, porque 22 entre 30 e tal, mas 22 é completamente impossível terem sido feitos por pessoas, seres humanos, durante a noite. Ora, a não ser que se juntasse, sei lá, tipo, todas as equipas de futebol inglesas e todos à noite iam fazer, calcar. Espera, calcar. Já alguma vez calcaste ervas? Tens que partir as ervas, tu calcas a erva e parte. Ok, mas se notarem, e curiosamente fica uma das provas... Fica a marca do pé. Exatamente, e uma das provas que há é exatamente que o tipo de dobra não só não parte, como a própria da planta, quase como se houvesse uma alteração de DNA, isto já sou eu a especular, mas a própria planta ganha uma espécie de nó, uma espécie de nó na própria planta, que vai fazer com que não só ela não morra, como não parta, e aliás está aprovado que elas crescem mais ainda. É estranho, não é? Sim, e é uniforme, tu encontras o mesmo tipo de pressão ao longo de toda a formação. Mas porquê é que tu achas que não se fala mais disto? Porque é uma coisa que acontece todos os anos. Sim, eu compreendo que não se fala nisto. São 4 dezenas só em 2018. Sim, eu acho que não se fala nisto. Primeiro, isto aqui começou a aparecer principalmente depois do evento de Roswell. Ok. Porque isso foi um marco importante na história da ufologia, basicamente. Não estou a dizer que são OVNIs ou que são UFOs ou objetos não identificados, mas que notou-se mais estes fenómenos depois disso. Estes fenómenos começam a aparecer após o grande evento de ovniologia ou ufologia no mundo. No fundo, estamos a falar de um evento que certamente já ouviu falar, que teve lugar em 1947 em Roswell, e este evento, alegadamente, um OVNI terá descido ou batido contra o chão, mas depois era um balão meteorológico. Querem dizer que é um balão meteorológico. Mas isso, se calhar, nós não vamos ao detalhe hoje. Vamos voltar aqui aos crop circles. Mas é importante referir porque nós assistimos a vários fenómenos e começou-se a falar mais de vida inteligente fora da Terra depois desse incidente. Nessa altura, claro. Ok, mas então nós temos estes crop circles começaram a aparecer nestas zonas em particular. Sim. Tendo em conta as formações, as formações que nós vemos nos campos, seja quem for, ou a causa, está-nos a tentar mostrar alguma mensagem. Nem que fossem humanos. Porque tem. Nem que fossem humanos. Exato. Isto tem uma simbologia incrível, não é? Alguns têm yin-yangs, não é? Porque tem formas geométricas, uns têm símbolos, outros têm mesmo uma face. Lembras-te do último episódio dos geoglifos, em que mostramos um hummingbird, que mostramos um colibri? Sim. Recorda-se, não viu, mas tem que ver, é em www.portugalmístico.com/canal, e um dos geoglifos que nós mostramos que estava nas linhas de Nazca era este, certo? Recorda-se, este colibri fantástico. Vejam um crop circle também, parecido, não? Curioso. Os deuses desenham de maneira diferente, em sítios diferentes, mas o símbolo é o mesmo. É estranho. Nós até podíamos dizer que os símbolos encontrados em Nazca é uma forma primitiva destes agroglifos. Provavelmente, mas é uma forma que pelo menos perdura mais tempo, porque depois alguém tem que... Sabes que há, inclusive, eu vou-lhes mostrar, a cerveja de crop circles. Porque há quem não queira comer aquele cereal, mas então há uma cerveja artesanal que é feita só com o cereal de crop circles. Arranja-se sempre maneira de vender, gente. Arranja-se. É a nossa sociedade, a nossa sociedade é feita disso. Nós não podemos fazer bons crop circles, mas sabemos fazer boa cerveja. O que eu não tenho nada a dizer de mal. O que eu também não tenho nada a dizer-lhe de mal é, de facto, sobre todo este percurso que nós temos feito no nosso canal, um percurso que já vai a mais de 60 vídeos, que pode não só visitar, como também partilhar do seu lado.
Então, se viu as imagens que nós fomos passando aqui no vídeo, deu a reparar a complexidade destas formações. E a beleza. Sim. A beleza, porque fazer este entrançado fantástico, porque quanto mais nós aproximamos, este entrançado faz ali umas subtis diferenças. Por exemplo, o círculo no centro ser diferente de cor por causa da maneira como está dobrado. Sim, isto dá vários é no mínimo fantástico. Sim, mas nós estamos a falar destas formações, mas elas não são feitas tipo em dias. Não. Elas são feitas pelo menos num período a menos de uma hora, porque esse é o tempo necessário para fazer um crop circle antes de ser avistado por alguém. Exatamente. Por causa dos aviões que passam ali na zona. Há relatos, de facto, de pessoas de locais que viram coisas durante a noite destes crop circles. Sim, há filmagens. Não sei até que ponto são fiáveis. Exatamente. Como hoje em dia pode-se alterar qualquer coisa. Um dos testemunhos mais comuns é locais dizerem que viram luzes, pequenas luzes a boiar nos campos durante a noite. No entanto, há filmagens de 1980. Exatamente, isso é importante. Em que, como pode ver, é verdade que é assim uma filmagem difícil de Pois, ver, mas também é difícil de ser editada. Exatamente. Para os dias de hoje. Em 1980 não havia os Photoshops e essas coisas todas interessantes que podia fazer. E de facto há filmagens. E curiosamente nesta filmagem, este é um crop circle que nós vamos falar mais à frente, e curiosamente nesta filmagem, foi sem querer que isto foi filmado, porque a pessoa estava a fotografar o crop circle e a determinada altura acharam estranho e mostraram aquela bola voadora que curiosamente passa por um trator mais à frente, e eles comunicaram com o camponês dono do trator, e ele disse que quase caía quando viu uma bola metálica a caminhar na direção dele, mas achou que estava a ficar maluco. E isto foi durante o dia. Portanto, há imensas questões quanto a crop circles que me parece a mim que é muito estranho tantos serem tão utilizados, serem tão presentes, então na Europa muito mais. Curiosamente é muito difícil encontrar crop circles que não seja na zona europeia. E é estranho, mesmo muito estranho, não se falar mais disto. Não convém falar disso, porque por causa da complexidade destas formações. Sabes que há um casal, ou melhor, dois casais que neste momento já têm 70 e tal anos cada um, à volta dos 70 e tal anos, que dizem que nos anos 90 vieram a público dizer que foram eles que fizeram os crop circles todos. E devem ter sido eles com os seus 70 e tal anos, claro, que fizeram estes de todos esses. Eles tentaram, eles formaram uma equipa para tentarem fazer um crop circle durante a noite, e fizeram. Mesmo complexo. E fizeram, só que não só não era complexo, como partiram as plantas e o crop circle não estava matematicamente correto. Pois, mas havia ali alguma coisa que estava muito diferente dos ditos crop circles autênticos. Aliás, há muito pouco tempo houve um crop circle da Adidas. A Adidas fez um crop circle para fazer publicidade com o símbolo deles, mas demoraram quanto tempo? Uma semana. Pois. Que era para ficar perfeitamente. Isto é feito em pouquíssimo tempo. Uma noite, que seja. E as pessoas que vão estudar para dentro destes crop circles relatam o seguinte, que os aparelhos eletrónicos não funcionam corretamente ou deixam de funcionar porque os campos de força ou os campos eletromagnéticos são muito altos comparado com o que está de fora. Mas se tu filmares o crop circle dentro, a coloração da filmagem é diferente de se filmares fora, e não tem a ver com efeitos de luz, tem a ver com algo que no eletrostático, vamos dizer assim, vai fazer interferência com as próprias câmaras digitais e analógicas. Portanto, há aqui imensas coisas, mas há mais. Sim, há um estudo feito por dois físicos também, chamados de Michael Korost e Marshall Dudley, que dizem que em todos os crop circles que estudaram encontram quatro tipos de isótopos radioativos. São radioativos. Que é o vanádium, telúrium, europium e terbium. Eu não sei o que é isto, não sei o que é que isto significa, são mas isótopos. São as evidências que há segundo estes estudos. E estes cientistas, há inclusive colheitas que eles fizeram de pequenos pedaços de metal que são bastante pequenos e que têm estes isótopos, e metal esse que não faz sentido, porque geologicamente nem poderia estar ali naquele campo. Sim, e eles também relatam que para haver aquelas formações assim tão rápidas tem que haver tem que se gerar uma enorme fonte de calor ali no local,
que é para provocar a pressão nas plantas para elas ficarem assim. Era fantástico se estivéssemos num crop circle a ver um vídeo do canal Portugal Místico, num crop circle de milho, vinha ao calor, dava pipocas e aí em casa já podiam acompanhar com as pipocas. Mas pode acompanhar-nos, claro, é em portugalmístico.com/canal e tenha acompanhado o Georritmo. Acompanhe. Ora, de facto, falar de agroglifos, falar de crop circles, falar de todas estas coisas leva-nos sempre a mais um programa, mais um episódio a falar de ETs, Jorge. ETs, extraterrestres, mas há imensas teorias à volta disto. Sim. Há, de facto, a teoria completamente parva e estúpida, e que é para nos dar mais nomes, em que são humanos que gostam de pregar partidas, mas que além disso devem ser excelentes físicos, excelentes matemáticos, grandes produtores e entendedores de botânica, artistas intensos e conhecedores de geometria fractal. Mas, portanto, eles têm que ser isto tudo ao mesmo tempo. E rápidos. E muito rápidos. Em menos de uma hora, pelo menos. Muito rápidos. Depois há uma outra teoria, uma teoria que para mim me parece bastante mais lógica. Nós já falamos disto quando falamos, por exemplo, dos mundos paralelos. Um vídeo que nós tivemos recentemente. Sim. De dimensões. Ou seja, não seres extraterrestres, mas seres extradimensionais. Aliás, nós, humanos, já tivemos a possibilidade de viajar entre dimensões. Tal como aquele vídeo que nós vimos. Exatamente, temos ali com o Philadelphia Experiment, ou seja, a experiência Philadelphia, que embora foi outro vídeo que nós fizemos. Esse não correu bem, mas outros haverá, não é? Sim. Se calhar já correu melhor naqueles que nós não sabemos. Exatamente. Não é? Falando novamente aqui então de crop circles, se calhar eu acho que o ideal era falarmos daqueles que se destacam, não é? Falamos aqui de alguns que se destacam, se calhar até para levantar a curiosidade, para que possa perceber mais, procure pela internet em crop circles e vai encontrar, há inclusive sites que estão constantemente atentos e que mal aparece já há uma série de fotografias, vai tudo para lá, já há caçadores de crop circles, portanto já há pessoas que estão de quarentena aprontadas mesmo para fazer todo o género de recolher material fotográfico, material videográfico, material também do local. E há uma galeria enorme agora de crop circles, porque são imagens, são formações que são impossíveis de apagar, porque ninguém sabe quando é que elas vão aparecer, em primeiro lugar. Depois, onde é que aparecem também ninguém sabe. Então, as pessoas, ora bem, aparece aqui um crop circle, vão todas a correr para ali. E fazem todo o estudo. Fazem fotografias, documentam, registram, aquilo vai logo para a internet. Vamos-lhe falar aqui de alguns. Vou-lhe falar, por exemplo, um que eu pessoalmente gosto bastante, que é a Serpente, conhecido como o Crop Circle da Serpente, que é de 2011. Este Crop Circle, ele apareceu a 1 hora do Stonehenge. Ou seja, uma vez mais aquilo que tu falavas, eles aparecerem muito próximos de monumentos antigos, faz sentido, a tal ley line, a tal linha energética, de alguma maneira, deve ter aqui. É assim, porque é que este crop circle é interessante? Primeiro porque é um tipo de simbologia que certamente, se tem visto os nossos vídeos, já entendeu que é transversal a muitas culturas. A serpente ou o dragão. Aliás, os portugueses foram chamados o povo das serpentes, os ofiúços. Exatamente, portanto, como vê, é transversal a várias culturas e é curioso que ele demarcou-se muito, e foi por isso também que eu o escolhi, porque ele é um dos maiores crop circles que foi avistado ou que foi registado. E isto é muito interessante porque um crop circle com estes quilómetros levanta aqui uma questão de como é que eles o fizeram. Dá muita ideia que está a atravessar um globo que parece-me ser quase o nosso planeta. Sim, quase como se fosse uma espécie de uma cobra ou de uma serpente a fazer um yin-yang no próprio globo. Sim, e de facto há duas grandes linhas que eram chamadas as linhas do dragão, em que uma representa o lado masculino da linha, a outra representa o lado feminino da linha, e que atravessam todo o planeta. Que pode também ter a ver aqui com isto. Mas já que falamos desta formação de Yin Yang, há um que representa uma espécie de um triplo Yin Yang, e que, ao bocado falavas Roswell foi em 1947. Anos depois, aparece, se não estou em erro, em 1974, aparece um senhor com algumas pedras que ele retirou da zona de Roswell, e nessas pedras tem
este símbolo. E curiosamente depois pode ver que é o mesmo, que aparece em 1996 e aonde? Num crop circle. Coincidências? Eu não acredito em coincidências. Eu também não. Eu não acredito. Bem, há mais crop circles, claro que há. O crop circle mais evidente, mas ao mesmo tempo mais deixa-nos a pensar, é aquele que eu chamo a resposta a Arecibo. Sabe o que é a placa de Arecibo ou a mensagem de Arecibo? Vamos explicar isso. Sim, sim. Então, conta-nos tudo. Quem é que enviou? Ora, nós enviámos uma mensagem para o espaço. Em 1974. Sim, a informar sobre as nossas dimensões, as dimensões médias do ser humano. Vários cientistas uniram-se e fizeram esta placa. Exato. E nesta placa temos várias informações, portanto. Temos a informação também do nosso sistema solar, temos o nosso tipo de a nossa localização. Exato, o nosso tipo de comunicação na forma de código, o tipo de antenas que utilizamos para projetar as informações. E também uma chega da maneira como biologicamente somos, ou seja, falando de carbono e de DNA. E eis que aparece um crop circle mais tarde com uma informação que parece a mim uma resposta. Sim, e perto do sítio, perto do sistema de chamam-lhe os radares, não é? Sim, perto dos radares que emitiram aquela informação anos antes. E aqui está. E a resposta é nada mais, nada menos estranha. Porque mostra-nos seres diferentes, uma localização num sistema solar diferente e também, curiosamente, que não são seres de carbono, como nós, com um DNA até bastante diferente, porque tem tripla hélice. Ou seja, há aqui uma resposta a utilizar um código nosso, criado por vários cientistas nossos, que dificilmente uns senhores que gostam de pregar partidas entenderiam para fazer um código diferente. Exatamente. Mas 2 anos depois, no mesmíssimo sítio, foi tipo, eu acho que eles não receberam a resposta. Manda de novo. E eles mandaram. E mandaram de novo. Só que desta vez eles foram um bocadinho mais óbvios. E eis o crop circle. Aí está quem chama o autorretrato dos ETs, o que me parece bastante eloquente, não é? Há o autorretrato do Leonardo da Vinci e há aqui o autorretrato dos ETs. Ora, este autorretrato dos ETs aparece em 2002 e tem uma mensagem em código binário, como se estivesse num CD. Esta mensagem é descodificada. Sim, ela foi descodificada por um senhor da Universidade de Helsínquia, ou de um físico chamado de Mia Pitkonen. É isso. Mas o que é que diz a mensagem? Sim, mas aquilo que foi interessante é que ele descodificou a mensagem num código que nós já utilizamos, que é o código padrão americano para o intercâmbio da informação, que também era utilizado na troca de informação dos computadores. É um código binário. É um código binário que existe desde que nós começamos a desenvolver os computadores. Exato, que foi feito por nós. E nós conseguimos descodificar através deste código. E diz assim: cuidado com os que oferecem presentes envenenados e promessas falsas. Já há muita dor, mas ainda há tempo. Acreditem que há bondade além das estrelas. Somos opostos à ilusão. Fim de viagem. Som de sino. Seja lá o que isso quer dizer. Há aqui uma clara mensagem vinda de sabe-se lá de onde, que nem que seja uma partida. Isto é importante. É importante porque é uma mensagem recebida, descodificada, que alguém codificou utilizando um código nosso esse que nem que sejam humanos a fazer, a ser possível. O que é que eu queria dizer? Queria dizer que isto não está a ser falado. E deviam ser procurados os responsáveis. Pois, os únicos que falam são os teóricos da conspiração, não é? Sim, os teóricos da conspiração, esses eternos malvados que destroem a sociedade, informando a sociedade daquilo que existe à sua volta. Não estão ignorantes, não é? Tentam procurar a verdade. Bem, Jorge, eu gosto muito de crop circles e fui escolher um dos crop circles que mais prazer dá a olhar. Porque nós falamos da roda da vida, da flor da vida, do fruto da vida, falamos de tudo. E chamam a este crop circle a super roda da vida, porque tem contida a informação da flor da vida, do fruto da vida e da árvore da vida. E este aqui aparece em Milk Hill, em 2001, e este foi impossível de ser catalogado por ser feito por humanos. Por uma razão muito simples. Tem 400
409 círculos. Estes 409 círculos que representam não só o fluxo da energia hermética, como toda a informação que está contida na flor da vida. Certo? Portanto, já ia exigir um conhecimento matemático incrível e esotérico incrível. Mas mais do que isso, Jorge, são 409 círculos. O que quer dizer que por todas as estatísticas possíveis... Que apareceram de um dia para o outro. Teriam que ser feitos pelo menos um círculo em cada 30 segundos. Ora, ou eram 400 pessoas a trabalhar no assunto, ou isto parece impossível. E 400 pessoas vê-se ao longe. Aliás, mais ainda, tinha que ser feito em 30 segundos e corretamente bem feito, não é? Porque cada um dos círculos, há até círculos aqui que têm 23 metros de diâmetro. Sim, a simetria é espetacular nesta formação. E é um dos círculos que nós mostramos no vídeo anterior, quando lhe falamos da energia. Há outro Crop Circle que nós também achamos fabuloso, que apareceu... Pela peculiaridade, não é? Sim, apareceu ao lado do Stonehenge, isso foi mais fantástico, porque já está mesmo ao lado, aliás dá para ver na imagem que está mesmo perto, é enorme, ele é do tamanho do Stonehenge, não é? E é fractalmente, geometricamente e matematicamente exato. Mas a característica mais intensa qual é? É que foi feito durante o dia. Sim, isto é estranho. E de facto mostra uma espécie de formação em Stonehenge, no Crop Circle, e de alguma forma tem ali uma lua. Uma lua com uma estrela à frente. Não sei se está a dar a ideia. Seja simbologia, seja eclipse, pode ser imensas coisas, mas o mais importante é que é tão perfeito, que é matematicamente e geometricamente repetível e muito difícil de representar no papel se não for com essa geometria. Mas ele foi feito em menos de 45 minutos. Porquê? Porque foi feito durante o dia, porque de manhã não estava lá nada e ao fim da tarde já lá estava, mas foi feito durante o dia, quando é num local que está cravejado de turistas. Em 1996, a altura em que o Stonehenge tinha visitas diárias de milhares de pessoas, ou seja, toda aquela zona estava sempre cheia de gente, e tinha também visitas, como hoje em dia, visitas aéreas. E essas visitas aéreas demoram 45 minutos. Portanto, teve que ser feito em 45 minutos, à vista de toda a gente. Pois, exato. E este Crop Circle existe, é a prova cabal de que todas as teorias têm que estar erradas se estivermos a dizer que foram os seres humanos. Se são seres extradimensionais, não sei, para mim, eu gosto de acreditar nisso. Seres extraterrestres, também não faço ideia, mas já me custa entender, porque alguma coisa teria que ser vista naquele momento. Seja lá o que for, Jorge, Crop Circles, agroglifos e os geoglifos provam que há muita coisa que não querem que a gente saiba. Sim, e isso é uma pequena parte do iceberg que nos mostram. E cá está, nós trouxemos-lhe um outro provocador de pensamento. No fundo, revelamos-lhe coisas, pode ir investigar, saiba mais, vai encontrar muita gente a tentar desmistificar, mistificando, criando uma ideia falsa, mas quanto mais investigar, mais vai encontrar. Eu tenho a certeza absoluta que se gostar de geometria, então vai-se apaixonar pelos Crop Circles. São mesmo muitos e muito, muito belos, eu acho. Também acho. Não se esqueçam também de subscrever o canal do YouTube, de se juntar à comunidade de Portugal Místico e se achar digno de partilhar os nossos conteúdos. Junte-se no nosso grupo, mas participe. Já sabe, agora, além do nosso canal, das rubricas de Jorge, tem também aquela outra rubrica de tu perguntas, eu respondo. Vá, pergunte-me, o que é que queres saber? Eu respondo-lhe depois. Por hoje, não precisamos de responder a mais nada, também não há perguntas, certo? Está tudo feito? Sim, sim. Então, tenha uma excelente noite. Antes de ir, quer saber como é que pode ajudar o canal Portugal Místico a fazer mais vídeos como este que acabou de ver? Pois então, é muito fácil. Basta que do seu lado seja presente, seja um seguidor e que vá partilhando as nossas publicações e vídeos.
Por outro lado, pode ser ainda mais ativo através do nosso sistema de patronato. Ao ser um patrono Portugal Místico, vai não só receber o georritmo antes de toda a gente, mas também poder ajudar-nos a ajudar através do sistema da Elpo, em que neste momento já estamos mensalmente a ajudar várias crianças a terem a sua educação e a sua nutrição. Fique connosco, ajude-nos a ajudar e já sabe, tenha uma boa noite.